Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o advogado seridoense Jonaelson de Medeiros. Jonaelson tem um trabalho aí ainda na fala da cultura judaica, né? Ele tem participou de um filme com o título Filhos da Inquisição. Esse filme foi lançado em 2019 e também fala de como foi a participação do Nordeste, essa relação, né, do Nordeste e dos judeus aqui na região. Jonaelson, bom dia, um prazer falar contigo aqui no Sistema Rural de Comunicação. Que trabalho foi esse? Que produção é essa? Você pode falar aqui para os ouvintes. Bom dia. Bom dia, Geraldo Oliveira. Bom dia, ouvinte da Rádio Rural. Olha, é uma história muito antiga que ela estava soterrada. É a identidade do Seridó que vem sendo descobertas aos poucos. A princípio pelas academias, né? A gente tem conhecimento que na Universidade do Estado de São Paulo, a USP, e a Universidade Federal de Pernambuco, tem feito um trabalho nesse sentido. E, para minha grata surpresa, em 2016, cineastas dos Estados Unidos, de Nova York, judeus de Nova York, nos procuraram aqui no Nordeste, através de um trabalho que não tinha pretensão alguma de academia, era um trabalho pessoal, onde, sem nenhuma pretensão, eu consegui resgatar um pouco da história judaica do Seridó, com relação aos primeiros colonos brasileiros, né? Isso do período colonial. Um dos principais personagens que estava sendo estudado pela comunidade judaica de Nova York era uma personagem chamada Branca Dias. E, para minha surpresa, Branca Dias ela tem uma descendência muito forte, aliás, inclusive ligada a Caicó, né? Porque um dos descendentes, filho de Branca Dias, no período do Brasil colônia, ainda quando no Brasil Império, aliás, quando Caicó era Vila Nova do Príncipe, um dos primeiros administradores de Caicó foi um descendente dessa judia Branca Dias, um senhor chamado Cipriano Lopes Galvão, judeu, que agora essa história está sendo divulgada por várias partes do mundo, inclusive, Geraldo, no próximo dia 13, terça-feira, na Arquidiocese de Nova York, está sendo exibido o filme, né? O nome do filme é Children of the Inquisition, numa tradução livre seria Filhos da Inquisição, onde está sendo retratado essa herança judaica que o Seridó tem. Não só o Seridó, mas boa parte do Nordeste. Eu queria que você contasse um pouquinho do filme, né? A sua participação no filme, a participação do Seridó no filme Filhos da Inquisição. Bom, a participação do filme começou através de um trabalho pessoal meu. Essa contribuição era um resgate para descobrir a minha identidade familiar, e eu acabei descobrindo, em 2013, que a minha família tinha uma descendência judaica muito forte, né, embora eu estivesse encoberto pela poeira do tempo, mas eu consegui fazer um resgate através de estudos em documentos, estudo em contato com familiares, mas com documentos também, em paróquias, em cartórios do Seridó, Acari, e eu consegui vincular Branca Dias a ser uma das nossas principais matriarcas. E eu falando dessa descoberta com um artista plástico que mora em Nova York, chamado Carlos Medeiros, que inclusive ele perfila também um filme, ele disse, olha, Jonéus, por incrível que pareça, aqui a gente está participando de um festival judaico e a personagem principal é Branca Dias. E aí eu queria que você me passasse mais informações sobre isso, porque existe um grande interesse. Ele falou para mim, inclusive, Geraldo, que quando terminou a apresentação de um seminário lá sobre Branca Dias, foi feita até uma fila de pessoas para conversar com ele, né, de judeus americanos, querendo saber mais sobre essa vinculação dele, porque, no caso, o Carlos de Medeiros, ele é um primo, ele é sobrinho da minha mãe, no caso, é um parente bem próximo, e essas informações foram repassadas. Quando foi em março de 2016, a equipe americana veio para o Brasil, eles vieram para Recife,
né, eu fui convidado para participar. Inclusive, eu fui convidado para também para ir para conhecer o Museu Judaico de Pernambuco, inclusive também para conhecer a doutora Tânia Neumann Kaufmann, que inclusive ela faz parte desse filme que vai ser lançado agora pela Globo, né? Esquecer para lembrar para não esquecer, né? Uma saga dos judeus do Nordeste. E a partir desse momento, o meu trabalho, que era um trabalho que não tinha interesse algum na academia, era uma questão, como já falei, pessoal, tomou uma dimensão que eu não esperava. Aí o resgate dessa história do judeu, né, dessa questão judaica do Seridó, hoje está sendo divulgado em várias partes do mundo. E quando foi recentemente, eu recebi um comunicado de um amigo que mora nos Estados Unidos que seria lançado esse filme da Globo. E aí eu disse, olha, então a história que estava encoberta agora começou a ser revelada. Muito bem. Evidentemente que você fez um trabalho baseado em genealogia, né? Você estava fazendo aí a descoberta da sua família, mas além do parentesco que você acabou encontrando aí com os judeus, você encontrou também outras formas, outras relações, por exemplo, costumes judaicos aqui da região, que estão relacionados com a região, cultura, outras linguagens. O que é que você encontrou além do seu parentesco? No Seridó existia, isso tem se perdido com o tempo, né? Mas existia uma situação de casamentos consanguíneos. Ou seja, o seridóense, há 100 anos atrás, mais ou menos, isso era muito forte, de casamento entre primos, né? Casamento, inclusive, entre tios e sobrinhas. E isso era uma questão muito forte na minha família, certo? E eu não sabia por que que existia esse costume do casamento entre os próprios parentes. Na realidade, era uma forma até de preservação da própria cultura. Quando os judeus vieram para o Seridó, eles mantiveram esse costume e que acabou se perdendo com o passar do tempo, né? Até caindo no esquecimento por que que acontecia dessa forma. Hoje não, a gente sabe que não existe mais esse tipo de casamento, mas esse é uma prática judaica que acontecia no Seridó antigo, né? E isso que me fez também buscar outros costumes que nós também tínhamos. Por exemplo, a questão que envolve não apontar estrelas, né? Que isso, na minha infância, se dizia, meus avós, que a gente não podia apontar estrelas porque criaria verrugas, né? Depois eu fiquei sabendo que, na realidade, isso era um costume judaico, certo? Que quando os judeus se preparavam para o Shabat, procuravam a primeira estrela, né, da sexta-feira, para saber o momento que ia começar o Shabat. E isso era muito visado pela Inquisição, porque quem praticava esse ato de buscar a primeira estrela ficava se autodenunciando, ou seja, era judeu. E as crianças, os pais ficaram passando os avós para os netos, e até bem recentemente, e a gente achava que era apenas uma crendice, quando na realidade era uma forma de evitar que as crianças entregassem os pais. Isso é um costume judaico que, inclusive, eu cheguei a praticar sem saber. Jonaelson, além disso, né, tem também o interesse da comunidade americana, né, e de outras partes do mundo aqui na região do Seridó. Que interesse é esse, né, dos Tem, americanos em descobrir aqui os judeus, sobretudo aqui na região do Seridó? não só americanos, Geraldo, também judeus europeus. Pra você tem ideia, em 2009, um judeu polonês chamado Alfredo Petrin, eu descobri assistindo à internet, pesquisando sobre o Seridó. Eu não estava buscando nada com relação à questão judaica, eu estava buscando encontrar livros que falassem sobre o Seridó. E encontrei numa TV fechada chamada Allenheim, uma entrevista de um senhor chamado Alfredo Petri, e ele estava lançando um livro. E, para minha surpresa, o nome do livro era Seridó. Eu entrei em contato com o Dr. Alfredo Petri, depois de buscar muito encontrar esse livro, não consegui encontrar em editoras e acabei conversando com ele, mantendo contato com ele, mantive contato durante vários anos.
E ele me disse que durante aproximadamente 24 anos, ele até chegou a dizer, olha, Jonelson, é como se eu estivesse escrevendo um best-seller. Eu passei 24 anos escrevendo Seridó, que é um romance histórico, que foi uma forma que ele encontrou para externar essa história do Seridó, mostrando como foi a fuga dos judeus de Portugal, vindo para o Brasil, no Brasil colônia, e se embrenhando pelo sertão. É um livro, é um romance histórico, infelizmente não é muito divulgado e é pouco conhecido. Eu tenho um exemplar desse livro, e inclusive conversando com o Dr. Alfredo, depois que eu li o romance Seridó, eu notei que era como se ele conhecesse nossa região, né? Conhecesse a nossa fauna, a nossa flora, o nosso calor, conhecesse até o cheiro da nossa terra, porque ele escreve detalhes, né, da nossa região. Eu falei, doutor Alfredo, o senhor conhece o Seridó? Ele disse, olha, João Nelson, nunca fui ao Seridó. Todo o meu trabalho foi baseado em pesquisas de documentos que se encontram até hoje na Torre do Tombo, lá em Portugal. Ou seja, então não é só, Geraldo, interesse da comunidade judaica dos Estados Unidos americanos, mas também interesse da comunidade judaica da Europa. E, assim, o que me deixa mais feliz é o fato de que essa história está sendo resgatada de uma forma muito contundente, né? Uma prova disso é o lançamento do filme, né, que está sendo produzido pela Globo, e agora, no mês de agosto, eu creio que vai ter o lançamento nacional. E repito, dia 13 agora, em Nova York, vai ter o lançamento, pela primeira vez, numa instituição católica, o filme Crianças da Inquisição. Muito bem. Jonailson, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, pelas informações, são valiosas demais. Né? E mais alguma informação que queira acrescentar, pode ficar à vontade. Olha, com relação aos links, eu posso depois passar os links com relação ao lançamento do filme que vai ter a próxima terça-feira em Nova York. Eu posso passar o link para vocês aí da rádio e vocês publicarem. Eu acho que é interessante para que o povo seridoense tenha um conhecimento do quão importante é a nossa cultura, né, e a nossa identidade judaica, que agora está sendo, mais uma vez, como eu digo, revelada. Eu agradeço a oportunidade e um bom dia a todos.